Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Baroni, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui no canal eu falo sobre empreendedorismo, sobre como montar o seu primeiro negócio e também como melhorar a sua empresa, como melhorar os seus processos, como faturar mais, como administrar de forma eficiente a sua empresa. Se você se interessa por esse assunto, se você está procurando por ideias de negócio, eu te convido a se inscrever no meu canal, ativar o sino das notificações, porque aqui sempre eu compartilho uma ideia, uma técnica, uma dica nova para você melhorar o seu negócio e também para começar um negócio do zero. O vídeo de hoje é muito importante para quem produz orgânicos, para quem produz frutas, legumes, verduras e outros produtos naturais. Saiba que para você vender esses produtos como sendo orgânicos, para supermercados, para restaurantes, para grandes redes, esses produtos precisam estar certificados, precisam possuir no seu rótulo um selo que garante, que atesta que esse produto de fato é orgânico e foi cultivado levando em consideração todas as técnicas de um manejo orgânico. Então, para quem é produtor, é muito importante conseguir esse selo. É uma garantia de que o seu produto vai ser mais valorizado, você vai ter mais clientes interessados em comprar o seu produto, ou seja, a demanda vai ser muito maior, o faturamento da sua empresa vai ser muito maior, ou seja, esse selo é muito importante para o crescimento do negócio. Só que muitas das vezes esse selo parece ser muito complicado de se conseguir, parece ser inalcançável, inatingível. E o motivo de parecer tão difícil é a falta de informação. Você não encontra muita informação falando na prática como conseguir o selo de orgânicos. E o objetivo desse vídeo de hoje é tentar esclarecer e mostrar para você, produtor, que não é tão difícil assim, não é tão impossível, não é tão inatingível. Tendo as informações certas, procurando nos lugares certos, você vai conseguir o selo de orgânico, vai conseguir a certificação da sua propriedade e, consequentemente, da sua produção, e aí conseguir todos esses benefícios que eu falei, de ter um produto muito mais valorizado, com maior alcance, com maior demanda, para poder alavancar o seu negócio. Então, fique de olho nesse vídeo, papel e caneta na mão, tenho certeza que vai te ajudar muito nessa caminhada, nessa procura pelo tão famoso selo de orgânicos. A primeira coisa que precisamos saber é que existe duas formas de você vender o seu produto como sendo orgânico. Existe uma maneira que você vende o seu produto com o selo na embalagem, com o selo no rótulo, e aí você vende ele como sendo orgânico. E também tem uma outra opção de você não ter o selo, mas ter a aprovação para vender em determinada circunstância esse produto como orgânico, mesmo sem o selo. O governo, o Ministério da Agricultura te dá essas duas possibilidades: vender orgânicos com selo e vender orgânicos sem selo, mas com uma aprovação, com uma aceitação do governo, do Ministério da Agricultura. Então eu vou explicar para vocês essas duas formas de vender orgânico: com selo e sem selo, mas de forma legalizada. A primeira forma que eu vou explicar para vocês de como vender os orgânicos é sem o selo. Desta forma, você vai se juntar com outros produtores rurais aí da sua região, aí da sua cidade, e vocês vão se credenciar ao Ministério da Agricultura. Isso mesmo, o Ministério da Agricultura vai dar para vocês uma declaração que atesta que a sua produção é orgânica e você pode vender essa produção como sendo orgânica. Nessa condição, o produtor só pode vender para o cliente final. Ele não pode vender para supermercados, para restaurantes e para outras empresas. Ele só tem a opção de vender para o cliente final ou para o programa do governo de merenda escolar. Ele só tem essas duas formas de escoar a sua produção como sendo genuinamente orgânica, ainda que não tenha o selo, certo? Para isso, ele recebe, como eu já falei, uma declaração do governo atestando
que a sua produção é orgânica. E detalhe, sempre que ele estiver vendendo a sua produção para o cliente final, ali na sua banca, ali no seu ponto de atendimento, é necessário, é obrigatório que ele esteja com essa declaração de cadastro no Ministério da Agricultura. E qualquer cliente ou a fiscalização pode chegar a qualquer momento e pedir a sua declaração. E se você não tiver de posse dessa declaração, você vai ter a sua mercadoria apreendida, certo? Então é importante saber isso. Você pode vender o orgânico sem selo, apenas se cadastrando no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura vai te dar uma declaração, só que você só pode vender para o governo e para o cliente final. E é importante, sempre no ato da venda você precisa estar em posse dessa declaração. Neste formato de certificação, o fiscalizador da sua propriedade, do seu manejo, são os próprios produtores que juntamente com você se associaram ao Ministério da Agricultura. Todos se responsabilizam pela produção de todos, certo? Então, se um produtor fala que a sua produção é orgânica e tem todo o manejo orgânico, os demais produtores dessa associação precisam ir na propriedade do produtor e atestar e ver todo o seu processo, como é feito, se está de acordo, se é de fato orgânico, e aí eles entre si vão aprovar aquele produtor e trazer para a associação. Quando eles fazem essa aprovação, eles estão se responsabilizando pela produção daquele novo associado. Se esse associado cometer algum erro ou passar a vender produtos convencionais como sendo produtos orgânicos, toda a associação, todos os produtores serão responsabilizados por esse ato. Por isso, essa associação, ela se autofiscaliza, porque ela é autorresponsável pela produção individual de todos os produtores. Agora, a segunda forma de ter o selo e de poder vender os seus produtos como sendo genuinamente orgânico é através de uma certificadora. A certificadora é uma empresa privada associada também ao Ministério da Agricultura, que ela está apta a ir aí na sua propriedade para vistoriar a sua propriedade, vistoriar a sua produção e poder te aprovar ou não te aprovar se você está apto ou não a produzir orgânicos, se você de fato produz orgânicos. Com essa certificadora você consegue o selo de orgânicos, mas é uma empresa privada e você vai ter que pagar por essa vistoria, vai ter que pagar por esse selo. Quais são as vantagens? As vantagens é que você vai poder colocar este selo de orgânico na sua embalagem, no rótulo do seu produto. E qual é a vantagem? Diferente da primeira parte que eu falei que você só pode vender para o cliente final ou para o governo, com este selo você pode vender para qualquer empresa, para restaurantes, para supermercados, para grandes redes, para quitandas, na internet, de qualquer forma você pode vender o seu produto como sendo genuinamente orgânico. Esta certificadora, ela vai vistoriar a sua empresa, vai fiscalizar a sua empresa, aliás, a sua propriedade onde você produz os orgânicos, e ela vai fazer isso periodicamente, claro, sem avisar, de maneira espontânea. Ela vai visitar a sua propriedade para verificar se de fato você produz de forma orgânica, se de fato o seu manejo é orgânico. E lembrando, essa certificação tem um custo e varia de empresa para empresa. Então você precisa procurar a empresa que atende a sua região e conversar com eles sobre o seu projeto. Recapitulando, a primeira parte, você se associa a outros produtores que se autofiscalizam e pode vender o seu produto como sendo produto orgânico, mas você não tem o selo e pode vender apenas para o cliente final e para merenda escolar, para o governo. Você não recebe o selo, mas você recebe um documento, uma certificação de que de fato você está cadastrado ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e que você de fato produz orgânicos.
Essa declaração tem que estar com você no ato da venda e o cliente ou a fiscalização pode te pedir e você tem que mostrar, tem que disponibilizar essa certificação para o cliente ou para a fiscalização. Se você não tiver com essa declaração, você vai ter a sua mercadoria apreendida. Agora, por exemplo, em restaurantes que utilizam ingredientes orgânicos e quer trazer isso para os clientes, quer expor isso para os clientes para valorizar os seus produtos, este restaurante, por exemplo, ele precisa disponibilizar para o cliente uma lista de todos os ingredientes orgânicos naquela refeição, naquele prato, e precisa disponibilizar também a lista de fornecedores que forneceu aqueles ingredientes. E quando o produto é a granel, não tem onde você colocar o rótulo, não tem uma embalagem, precisa se colocar um cartaz, precisa se colocar uma identificação próxima do produto para identificar para o cliente que aquele produto é orgânico.